Ainda falta alguma resposta, algum posicionamento oficial por parte dos militares a respeito de tudo que o Brasil vem discutindo desde ontem? Olha, o que nós estamos vivendo já faz bastante tempo, né? Não é desde Que ontem. é um, não é de hoje nem de ontem, que é uma inquietação social desde que da última eleição que a nossa sociedade não encontrou paz, onde você tem uma crise toda semana, ou às vezes quase todo dia. Então, não é novidade nenhuma esse tipo de problema que está acontecendo. O último, esse fato aí que você comentou, se refere a essa reportagem do Estado de São Paulo que disse que o ministro da Defesa mandou dizer, através de um emissário, para o presidente da Câmara que não haveria eleição se não tivesse voto direto. Bom, o assunto é muito forte, porque eleição é um fundamento básico da democracia. A eleição livre, a eleição com credibilidade, a eleição periódica, né, para alternância de poder ou não, isso aí é fundamental na democracia. Então, mas a reportagem não foi tão profunda. Mas, mesmo assim, o assunto pegou fogo, apesar da declaração do próprio presidente da Câmara e do Ministério da Defesa de que isso aí não aconteceu. Mas isso aí teria que ser aprofundado para se ver a real dimensão dos acontecimentos. Agora, seja qual for a realidade desse fato, o problema de levantar esse assunto numa sociedade de que não vai haver eleição, isso é um absurdo. Isso aí fere frontalmente um fundamento importante da democracia. Então, mas não é só esse fato, isso aí vem acontecendo já em pessoas se pronunciando, governantes falando que a eleição foi fraudada, governantes falando que estão preparando para fraudar a eleição. A justiça tem que atuar, ela tem que exigir dessas pessoas a responsabilização legal pelo que elas estão fazendo. O problema é que nós não estamos aplicando a lei. Então, tem que ser contundente, tem que ser forte nas respostas e tem que aplicar a lei, porque senão você tira a credibilidade do processo, você deixa de aperfeiçoar o processo, porque mistura as coisas, uma coisa é aperfeiçoamento do processo, outra coisa é a existência da eleição, e isso aí pode redundar em problema de violência lá na frente. Agora, quando o senhor fala que a justiça tem que atuar, general, do que o senhor está falando exatamente nesse momento, né? Nesse momento, diante desse cenário e essa história, não falei isso, mas o jornal reforça, inclusive, de que tem realmente, não vai divulgar suas fontes, mas que isso realmente aconteceu, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, não negou nas suas redes, de maneira oficial, isso, não disse que isso não aconteceu, né? O que o senhor fala que deve haver neste momento por parte da Justiça? E será que os militares têm que vir a público se pronunciar a respeito disso? Não, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você aprofundar e atuar para que não se tenha boatos, para que os fatos sejam comprovados. Outra coisa diferente é se o militar deve ou não se pronunciar acerca de assunto de sistema eleitoral. Então, são duas coisas diferentes. A primeira, eu penso que qualquer pessoa, não interessa quem seja, que coloca na internet, que fala que a eleição foi fraudada, que estão preparando fraude, ou que não vai haver, porque se não tiver voto impresso, etc., isso aí tem que ser tratado dentro da lei pela justiça eleitoral. Nós temos uma justiça eleitoral. Isso tem que ser tratado dentro da lei. Quem fizer acusação, quem distribuir boatos para desacreditar um modelo, um sistema, precisa ser responsabilizado. O assunto do militar, da opinião do Ministério da Defesa, por exemplo, da opinião sobre eleições,
não é um assunto da área do Ministério da Defesa. Isso é assunto da área do Legislativo. Se o Legislativo acha que deve ter voto impresso, se não deve, ou mexer no sistema, o aperfeiçoamento do sistema, etc. Isso é um assunto do Legislativo, onde todo mundo pode colaborar através do Legislativo. Agora, seria a mesma coisa que um ministro das Minas e Energias dar uma opinião sobre educação, etc., numa área completamente diferente da dele, né? Então, o Ministério da Defesa ele tem as suas atribuições, ele tem a sua área específica, e eleição realmente não é uma área da defesa.